Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 15 de agosto. Hoje é quinta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Tarcísio. São Tarcísio, amados irmãos e irmãs, é padroeiro dos coroinhas, é o mártir da igreja. Com apenas 12 anos de idade, dá um testemunho de fé grandioso. Um amor incondicional à Sagrada Eucaristia. Que o exemplo deste menino nos ajude, amados irmãos e irmãs, a amar o Senhor de todo o coração. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Lembramos também que hoje, dia 15 de agosto, inicia-se a Quaresma de São Miguel. Então vai ter nesse vídeo, em algum momento, um cardzinho, para você que queira talvez fazer este caminho aqui pelo canal do YouTube de nossa paróquia. Sinta-se bem acolhido e à vontade de fazer esse caminho aqui pelo canal de nossa paróquia. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Tarcísio viveu em Roma no 3º século, durante um período de perseguição aos cristãos. Era acólito do Papa São Sisto II, que o encarregou de levar a Eucaristia a cristãos encarcerados.
Tinha 12 anos. No caminho, foi apedrejado por um grupo de malfeitores que queriam arrancar dele o segredo que levava bem protegido as hóstias consagradas. Ele resistiu, por isso apanhou muito e foi apedrejado. Apareceu um soldado romano convertido ao cristianismo, que recolheu a âmbula com o corpo do Senhor, mas já era tarde. Nascia para a igreja um novo Marte, que se tornou patrono dos coroinhas, acólitos e cerimoniários. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta diz: Deus onipotente e misericordioso, que fizestes o vosso santo mártir Tarcísio superar os tormentos de sua paixão, por vosso auxílio, concedei-nos, aos que celebramos o dia de seu triunfo, permanecer invictos ante as ciladas do inimigo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, que o Senhor nos ajude a viver, então, este auxílio divino, superar as realidades das ciladas do inimigo de Deus, né, se permanecendo invictos e firmes na graça do Deus vivo e verdadeiro. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos narra, a partir de São Mateus, o capítulo 18, a prática do perdão. São Pedro se aproxima de Jesus e questiona quantas vezes era preciso perdoar ao irmão se ele pecar contra ele. Então, quantas vezes preciso perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Então, nós estamos vivendo, amados irmãos e irmãs, este itinerário, esse caminho da prática do perdão. O perdão que nós somos convidados a exercer constantemente, né? Nós ouvíamos isto no dia de ontem. Se o teu irmão pecar contra ti, então, sobre o pecado contra o irmão. Ontem falava da correção fraterna. Hoje, amados irmãos e irmãs, fala da prática do perdão. Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes. Amados irmãos e irmãs, está em questão aqui um pecado ontológico, vamos assim dizer, um pecado que está para além do simples fato do pecado em si, ali naquele contexto. Está em questão a raiz de um pecado muito grande, como fruto então desse rompimento, né, do amor de Deus. O primeiro fratricídio, a primeira morte do irmão. Então, Caim mata Abel. E diante do castigo que Caim recebe, Caim então expõe ao Senhor que era um fardo muito grande a ser carregado. E então o Senhor, nosso Deus, o marca com um sinal, dizendo que se alguém matasse Caim, se alguém fizesse o mal contra Caim, seria vingado 7 vezes. Então, o que está em questão? A cura desta realidade, da realidade da vingança, do pagar com a mesma moeda. Se fez, vou vingar da mesma forma. Mas Jesus vai além. Jesus diz, não basta perdoar 7 vezes, é preciso perdoar 70 vezes 7. Amados irmãos e irmãs, aqui está um outro momento importante. Dentro da linhagem de Caim, um dos seus descendentes, chamado Lameque, mata também um companheiro de missão ali, de comunidade, e ele diz então ali ao convívio da família que se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque seria vingado 77 vezes. Jesus, de certa forma, toma essa realidade do múltiplo, 7 multiplicado por 10, né, e eleva ainda mais. Né? Eu não digo apenas 70, ou melhor, 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse número da perfeição. É claro,
Se fôssemos fazer uma operação matemática, poderíamos chegar a um valor, mas aqui não está isto em questão. A questão é que o perdão precisa ser vivido constantemente. Não se pode cansar de perdoar. É o que o Senhor nos convida a viver. Então, se um irmão pecar contra ti, não perdoarás apenas 7 vezes, mas perdoará 70, o número 7 elevado ao 10, a 10, né? Multiplicado por 10, melhor dizendo, e este mesmo número multiplicado por 7, ou seja, não se canse de perdoar. Esta é a realidade de muitos místicos ou de muitos mártires na igreja, que diante da agonia da morte perdoa até os seus algozes. Que o Senhor nos ajude também em nossa vivência, nossa caminhada, a vivermos este caminho. Oxalá possamos, por meio da mortificação, se não viver este caminho de entregar a nossa vida em sacrifício a Cristo e aos nossos irmãos e irmãs, mas nos sacrifícios cotidianos viver esta graça. Hoje iniciamos, mais uma vez digo, a Quaresma de São Miguel no canal do YouTube de nossa paróquia. Nós temos esta Quaresma, então procure vivê-la dentro deste caminho e ao fazer algum tipo de penitência para este caminho, o faça em virtude, sobretudo, de ser cada vez mais parecido ou parecida com nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.